assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Um homem tem marcas profundas do passado em sua vida e agora ele tem a chance de vencer essa tristeza graças à chegada de sua neta, uma doce menina, e de sua mãe, que está à procura de um abrigo. Relutante, ele aceita dar abrigo a elas em sua fazenda. Uma rotina difícil, pois os traumas do passado ainda assombram a vida deste homem. Como superar o luto pela perda do seu filho e aproveitar uma oportunidade única para ter uma nova vida ao lado da sua neta? Só o amor será capaz de transformar este coração, endurecido e machucado pelas tragédias. Uma história linda e emocionante, de perdão e recomeços. Uma história que prova que mesmo em meio aos maiores desertos de nossas vidas, existe uma chance e um caminho de redenção. Nesta linda história, você encontrará a força e lindos exemplos de como é possível vencer traumas e tristezas para viver uma nova vida ao lado de quem você ama. Um homem, Einar Gilkisson, vive isolado em sua fazenda, marcado por profundas cicatrizes do passado, especialmente pela trágica morte de seu único filho. Sua vida é sombria e repleta de amargura, um reflexo do peso da culpa e do ressentimento que carrega. Einar, um homem endurecido pelas perdas e pelas duras batalhas da vida, convive diariamente com Mitch, seu velho amigo, que sofreu um ataque brutal de urso e agora luta contra as sequelas dessa tragédia. A fazenda, que já foi um lugar de alegria e família, tornou-se um símbolo de solidão, dor e reclusão. As memórias de seu filho o assombram, especialmente porque ele culpa Jean, sua nora, pela morte do rapaz. A relação entre Einar e Jean foi destruída pelo rancor, e desde então ele se afastou de tudo e todos. A vida do homem se resume ao cuidado diário de Mitch, que depende de sua ajuda para sobreviver. Entre remédios e conversas amargas, os dois seguem uma rotina difícil, onde o silêncio prevalece sobre qualquer tentativa de felicidade ou de cura. O coração de Einar está fechado para o perdão, e a fazenda parece refletir o estado de sua alma, fria, vazia e sem esperança. Este é o cenário inicial, onde o luto e a dor consomem cada dia, e onde Einar se vê prisioneiro de seu próprio passado. Um homem tem marcas profundas do passado em sua vida, e agora ele tem a chance de vencer essa tristeza, graças à chegada de sua neta, uma doce menina, e de sua mãe, que está à procura de um abrigo. Relutante, ele aceita dar abrigo a elas em sua fazenda, uma rotina difícil, pois os traumas do passado ainda assombram a vida deste homem. Como superar o luto pela perda do seu filho e aproveitar uma oportunidade única para ter uma nova vida ao lado da sua neta? Só o amor será capaz de transformar este coração, endurecido e machucado pelas tragédias. Uma história linda e emocionante, de perdão e recomeços. Uma história que prova que, mesmo em meio aos maiores desertos de nossas vidas, existe uma chance e um caminho de redenção. Nesta linda história, você encontrará a força e lindos exemplos de como é possível vencer traumas e tristezas, para viver uma nova vida ao lado de quem você ama. Um homem, Einar Gilkisson, vive isolado em sua fazenda, marcado por profundas cicatrizes do passado, especialmente pela trágica morte de seu único filho. Sua vida é sombria e repleta de amargura, um reflexo do peso da culpa e do ressentimento que carrega. Einar, um homem endurecido pelas perdas e pelas duras batalhas da vida, convive diariamente com Mitch, seu velho amigo, que sofreu um ataque brutal de urso e agora luta contra as sequelas dessa tragédia. A fazenda, que já foi um lugar de alegria e família, tornou-se um símbolo de solidão, dor e reclusão. As memórias de seu filho o assombram, especialmente porque ele culpa Jean, sua nora, pela morte do rapaz. A relação entre Einar e Jean foi destruída pelo rancor, e desde então ele se afastou de tudo e todos. A vida do homem se resume ao cuidado diário de Mitch, que depende de sua ajuda para sobreviver. Entre remédios e conversas amargas, os dois seguem uma rotina difícil, onde o silêncio prevalece sobre qualquer tentativa de felicidade ou de cura. O coração de Einar está fechado para o perdão, e a fazenda parece refletir o estado de sua alma, fria, vazia e sem esperança.
Este é o cenário inicial, onde o luto e a dor consomem cada dia, e onde Einar se vê prisioneiro de seu próprio passado. Na fazenda, sua única companhia é Mitch, um velho amigo que, após um ataque brutal de um urso, ficou gravemente ferido e depende de Einar para cuidados diários. Todos os dias, Einar ajuda Mitch, mas o rancor e a amargura tornaram essa convivência uma dura rotina, onde o peso das tragédias passadas permeia cada gesto, cada palavra ou a falta delas. O homem se recusa a aceitar qualquer forma de perdão ou redenção, preso em uma vida marcada pela culpa e pelo vazio. Essa é a realidade que domina o presente de Einar. Uma vida sem alegria, uma fazenda abandonada pelo brilho de outrora, onde ele e Mitch sobrevivem entre os ecos de um passado doloroso. Em meio a essa vida solitária, a chegada inesperada de Jean, a mulher que Einar culpa pela morte de seu filho, traz uma reviravolta dolorosa e inevitável. Ela surge pedindo abrigo, fugindo de um relacionamento abusivo, trazendo consigo uma surpresa que Einar jamais imaginou. Sua neta, Griff, uma menina doce e corajosa, de quem ele sequer sabia a existência. Jean, desesperada e sem alternativas, busca na fazenda o último refúgio para reconstruir sua vida e proteger a filha. Relutante, com o coração ainda endurecido pela amargura, Einar resiste à ideia de receber Jean em sua casa, mas acaba aceitando por causa de Griff. O encontro entre o avô e a neta é carregado de tensão, pois Einar não sabe como lidar com a presença dessa menina, que é um reflexo do filho que perdeu e uma lembrança viva das feridas que ele ainda carrega. Embora hesitante, Griff começa a criar uma conexão com o avô, que apesar de todos os muros que ergueu ao longo dos anos, sente-se intrigado pela bondade e pela inocência da neta. A convivência entre Einar e Jean é marcada por conflitos silenciosos, onde o rancor se manifesta em pequenos gestos e olhares, e o passado nunca está longe da superfície. Jean, por sua vez, tenta manter a calma, determinada a oferecer a Griff um lugar seguro, mesmo diante das hostilidades. A fazenda, que antes era um refúgio de solidão para Einar, agora se transforma em um campo de batalha emocional, onde as antigas feridas são reabertas, mas também surge a possibilidade de um novo começo. O impacto da presença de Griff começa a suavizar lentamente o ambiente. A menina, com sua simplicidade e curiosidade, desperta em Einar memórias que ele tentou enterrar. E mesmo sem perceber, ela começa a abrir uma pequena brecha no coração machucado de seu avô. Conforme os dias passam, a convivência entre Einar, Jean e Griff segue carregada de tensões, mas algo sutil começa a mudar no coração do velho homem. Griff, com sua curiosidade e energia infantil, traz um novo ritmo à fazenda, rompendo a rotina sombria que Einar mantinha com Mitch. Aos poucos, a neta vai ganhando seu espaço, e o avô, apesar de todo o peso que carrega, começa a se permitir sentir algo além da dor e do rancor que há tanto tempo dominavam sua vida. Enquanto isso, Jean também busca reconstruir sua vida, esforçando-se para dar a Griff um lar estável e seguro, longe dos abusos de seu ex-namorado. Ela e Einar continuam se enfrentando em silêncios carregados de mágoa, mas aos poucos, Jean percebe que o tempo e a presença de Griff estão criando fissuras nas defesas de Einar. Ele, ainda resistente, começa a reconhecer o esforço de Jean para ser uma boa mãe e, apesar de não perdoá-la de imediato, sua postura vai se suavizando. Mitch, o amigo de longa data de Einar, desempenha um papel crucial nesse processo de cura. Mesmo debilitado, Mitch é uma figura de sabedoria e compaixão, constantemente incentivando Einar a deixar o passado para trás. Ele, que também vive as consequências de sua própria tragédia pessoal, tenta mostrar ao amigo que o rancor só o aprisiona ainda mais na dor. Mitch fala de perdão, de cura e principalmente da oportunidade que Griff representa para Einar, a chance de se reconectar com a vida e com o amor. Em uma série de pequenos momentos, conversas, refeições compartilhadas e até uma tentativa de domar o urso que atacou Mitch e o aprisionar como forma de vingança, Einar vai aos poucos se abrindo para as emoções que reprimiu por tanto tempo. A relação com Griff, que no início era marcada pela desconfiança, começa a florescer em afeto, e o avô,
que antes se recusava a sentir qualquer coisa que o lembrasse do filho perdido, agora começa a ver em Griff uma oportunidade de se reconectar com aquilo que há muito havia perdido: a família. O cenário da fazenda, antes sombrio e solitário, também começa a refletir essa mudança. Com Griff correndo pelos campos e Jean tentando encontrar uma nova direção para sua vida, o lugar, que representava um passado de dor, agora se torna palco para um possível recomeço. Entretanto, as mágoas ainda são profundas e tanto Einar quanto Jean precisam enfrentar seus próprios fantasmas para poderem seguir adiante. À medida que o tempo passa, Einar começa a perceber que sua resistência em perdoar Jean e aceitar Griff não pode continuar. A presença constante de sua neta, a inocência em seus gestos e o vínculo que lentamente se formou entre eles despertam algo novo em seu coração. Einar, que por tanto tempo se refugiou em sua dor, começa a ver em Griff não só a lembrança de seu filho perdido, mas também uma chance de redenção, de um novo começo. Um homem tem marcas profundas do passado em sua vida e agora ele tem a chance de vencer essa tristeza graças à chegada de sua neta, uma doce menina, e de sua mãe, que está à procura de um abrigo. Relutante, ele aceita dar abrigo a elas em sua fazenda, uma rotina difícil, pois os traumas do passado ainda assombram a vida deste homem. Como superar o luto pela perda do seu filho e aproveitar uma oportunidade única para ter uma nova vida ao lado da sua neta? Só o amor será capaz de transformar este coração, endurecido e machucado pelas tragédias. Uma história linda e emocionante, de perdão e recomeços. Uma história que prova que mesmo em meio aos maiores desertos de nossas vidas, existe uma chance e um caminho de redenção. Nesta linda história, você encontrará a força e lindos exemplos de como é possível vencer traumas e tristezas para viver uma nova vida ao lado de quem você ama. Um homem, Einar Gilkisson, vive isolado em sua fazenda, marcado por profundas cicatrizes do passado, especialmente pela trágica morte de seu único filho. Sua vida é sombria e repleta de amargura, um reflexo do peso da culpa e do ressentimento que carrega. Einar, um homem endurecido pelas perdas e pelas duras batalhas da vida, convive diariamente com Mitch, seu velho amigo, que sofreu um ataque brutal de urso e agora luta contra as sequelas dessa tragédia. A fazenda, que já foi um lugar de alegria e família, tornou-se um símbolo de solidão, dor e reclusão. As memórias de seu filho o assombram, especialmente porque ele culpa Jean, sua nora, pela morte do rapaz. A relação entre Einar e Jean foi destruída pelo rancor, e desde então ele se afastou de tudo e todos. A vida do homem se resume ao cuidado diário de Mitch, que depende de sua ajuda para sobreviver. Entre remédios e conversas amargas, os dois seguem uma rotina difícil, onde o silêncio prevalece sobre qualquer tentativa de felicidade ou de cura. O coração de Einar está fechado para o perdão, e a fazenda parece refletir o estado de sua alma, fria, vazia e sem esperança. Este é o cenário inicial, onde o luto e a dor consomem cada dia, e onde Einar se vê prisioneiro de seu próprio passado. Um homem tem marcas profundas do passado em sua vida, e agora ele tem a chance de vencer essa tristeza, graças à chegada de sua neta, uma doce menina, e de sua mãe, que está à procura de um abrigo. Relutante, ele aceita dar abrigo a elas em sua fazenda, uma rotina difícil, pois os traumas do passado ainda assombram a vida deste homem. Como superar o luto pela perda do seu filho e aproveitar uma oportunidade única para ter uma nova vida ao lado da sua neta? Só o amor será capaz de transformar este coração, endurecido e machucado pelas tragédias. Uma história linda e emocionante, de perdão e recomeços. Uma história que prova que, mesmo em meio aos maiores desertos de nossas vidas, existe uma chance e um caminho de redenção. Nesta linda história, você encontrará a força e lindos exemplos de como é possível vencer traumas e tristezas, para viver uma nova vida ao lado de quem você ama. Um homem, Einar Gilkisson, vive isolado em sua fazenda, marcado por profundas cicatrizes do passado, especialmente pela trágica morte de seu único filho. Sua vida é sombria e repleta de amargura, um reflexo do peso da culpa e do ressentimento que carrega. Einar,
um homem endurecido pelas perdas e pelas duras batalhas da vida, convive diariamente com Mitch, seu velho amigo, que sofreu um ataque brutal de urso e agora luta contra as sequelas dessa tragédia. A fazenda, que já foi um lugar de alegria e família, tornou-se um símbolo de solidão, dor e reclusão. As memórias de seu filho o assombram, especialmente porque ele culpa Jean, sua nora, pela morte do rapaz. A relação entre Einar e Jean foi destruída pelo rancor, e desde então ele se afastou de tudo e todos. A vida do homem se resume ao cuidado diário de Mitch, que depende de sua ajuda para sobreviver. Entre remédios e conversas amargas, os dois seguem uma rotina difícil, onde o silêncio prevalece sobre qualquer tentativa de felicidade ou de cura. O coração de Einar está fechado para o perdão, e a fazenda parece refletir o estado de sua alma, fria, vazia e sem esperança. Este é o cenário inicial, onde o luto e a dor consomem cada dia, e onde Einar se vê prisioneiro de seu próprio passado. Na fazenda, sua única companhia é Mitch, um velho amigo que, após um ataque brutal de um urso, ficou gravemente ferido e depende de Einar para cuidados diários. Todos os dias, Einar ajuda Mitch, mas o rancor e a amargura tornaram essa convivência uma dura rotina, onde o peso das tragédias passadas permeia cada gesto, cada palavra ou a falta delas. O homem se recusa a aceitar qualquer forma de perdão ou redenção, preso em uma vida marcada pela culpa e pelo vazio. Essa é a realidade que domina o presente de Einar. Uma vida sem alegria, uma fazenda abandonada pelo brilho de outrora, onde ele e Mitch sobrevivem entre os ecos de um passado doloroso. Em meio a essa vida solitária, a chegada inesperada de Jean, a mulher que Einar culpa pela morte de seu filho, traz uma reviravolta dolorosa e inevitável. Ela surge pedindo abrigo, fugindo de um relacionamento abusivo, trazendo consigo uma surpresa que Einar jamais imaginou. Sua neta, Griff, uma menina doce e corajosa, de quem ele sequer sabia a existência. Jean, desesperada e sem alternativas, busca na fazenda o último refúgio para reconstruir sua vida e proteger a filha. Relutante, com o coração ainda endurecido pela amargura, Einar resiste à ideia de receber Jean em sua casa, mas acaba aceitando por causa de Griff. O encontro entre o avô e a neta é carregado de tensão, pois Einar não sabe como lidar com a presença dessa menina, que é um reflexo do filho que perdeu e uma lembrança viva das feridas que ele ainda carrega. Embora hesitante, Griff começa a criar uma conexão com o avô, que apesar de todos os muros que ergueu ao longo dos anos, sente-se intrigado pela bondade e pela inocência da neta. A convivência entre Einar e Jean é marcada por conflitos silenciosos, onde o rancor se manifesta em pequenos gestos e olhares, e o passado nunca está longe da superfície. Jean, por sua vez, tenta manter a calma, determinada a oferecer a Griff um lugar seguro, mesmo diante das hostilidades. A fazenda, que antes era um refúgio de solidão para Einar, agora se transforma em um campo de batalha emocional, onde as antigas feridas são reabertas, mas também surge a possibilidade de um novo começo. O impacto da presença de Griff começa a suavizar lentamente o ambiente. A menina, com sua simplicidade e curiosidade, desperta em Einar memórias que ele tentou enterrar. E mesmo sem perceber, ela começa a abrir uma pequena brecha no coração machucado de seu avô. Conforme os dias passam, a convivência entre Einar, Jean e Griff segue carregada de tensões, mas algo sutil começa a mudar no coração do velho homem. Griff, com sua curiosidade e energia infantil, traz um novo ritmo à fazenda, rompendo a rotina sombria que Einar mantinha com Mitch. Aos poucos, a neta vai ganhando seu espaço, e o avô, apesar de todo o peso que carrega, começa a se permitir sentir algo além da dor e do rancor que há tanto tempo dominavam sua vida. Enquanto isso, Jean também busca reconstruir sua vida, esforçando-se para dar a Griff um lar estável e seguro, longe dos abusos de seu ex-namorado. Ela e Einar continuam se enfrentando em silêncios carregados de mágoa, mas aos poucos, Jean percebe que o tempo e a presença de Griff estão criando fissuras nas defesas de Einar. Ele, ainda resistente, começa a reconhecer o esforço de Jean para ser uma boa mãe e, apesar de não perdoá-la de imediato, sua postura vai se suavizando.
Mitch, o amigo de longa data de Einar, desempenha um papel crucial nesse processo de cura. Mesmo debilitado, Mitch é uma figura de sabedoria e compaixão, constantemente incentivando Einar a deixar o passado para trás. Ele, que também vive as consequências de sua própria tragédia pessoal, tenta mostrar ao amigo que o rancor só o aprisiona ainda mais na dor. Mitch fala de perdão, de cura e principalmente da oportunidade que Griff representa para Einar, a chance de se reconectar com a vida e com o amor. Em uma série de pequenos momentos, conversas, refeições compartilhadas e até uma tentativa de domar o urso que atacou Mitch e o aprisionar como forma de vingança, Einar vai aos poucos se abrindo para as emoções que reprimiu por tanto tempo. A relação com Griff, que no início era marcada pela desconfiança, começa a florescer em afeto, e o avô, que antes se recusava a sentir qualquer coisa que o lembrasse do filho perdido, agora começa a ver em Griff uma oportunidade de se reconectar com aquilo que há muito havia perdido: a família. O cenário da fazenda, antes sombrio e solitário, também começa a refletir essa mudança. Com Griff correndo pelos campos e Jean tentando encontrar uma nova direção para sua vida, o lugar, que representava um passado de dor, agora se torna palco para um possível recomeço. Entretanto, as mágoas ainda são profundas, e tanto Einar quanto Jean precisam enfrentar seus próprios fantasmas para poderem seguir adiante. À medida que o tempo passa, Einar começa a perceber que sua resistência em perdoar Jean e aceitar Griff não pode continuar. A presença constante de sua neta, a inocência em seus gestos e o vínculo que lentamente se formou entre eles, despertam algo novo em seu coração. Einar, que por tanto tempo se refugiou em sua dor, começa a ver em Griff não só a lembrança de seu filho perdido, mas também uma chance de redenção, de um novo começo. Um homem tem marcas profundas do passado em sua vida, e agora ele tem a chance de vencer essa tristeza graças à chegada de sua neta, uma doce menina, e de sua mãe, que está à procura de um abrigo. Relutante, ele aceita dar abrigo a elas em sua fazenda, uma rotina difícil, pois os traumas do passado ainda assombram a vida deste homem. Como superar o luto pela perda do seu filho e aproveitar uma oportunidade única para ter uma nova vida ao lado da sua neta? Só o amor será capaz de transformar este coração, endurecido e machucado pelas tragédias. Uma história linda e emocionante, de perdão e recomeços. Uma história que prova que mesmo em meio aos maiores desertos de nossas vidas, existe uma chance e um caminho de redenção. Nesta linda história, você encontrará a força e lindos exemplos de como é possível vencer traumas e tristezas para viver uma nova vida ao lado de quem você ama. Um homem, Einar Gilkison, vive isolado em sua fazenda, marcado por profundas cicatrizes do passado, especialmente pela trágica morte de seu único filho. Sua vida é sombria e repleta de amargura, um reflexo do peso da culpa e do ressentimento que carrega. Einar, um homem endurecido pelas perdas e pelas duras batalhas da vida, convive diariamente com Mitch, seu velho amigo, que sofreu um ataque brutal de urso e agora luta contra as sequelas dessa tragédia. A fazenda, que já foi um lugar de alegria e família, tornou-se um símbolo de solidão, dor e reclusão. As memórias de seu filho o assombram, especialmente porque ele culpa Jean, sua nora, pela morte do rapaz. A relação entre Einar e Jean foi destruída pelo rancor, e desde então ele se afastou de tudo e todos. A vida do homem se resume ao cuidado diário de Mitch, que depende de sua ajuda para sobreviver. Entre remédios e conversas amargas, os dois seguem uma rotina difícil, onde o silêncio prevalece sobre qualquer tentativa de felicidade ou de cura. O coração de Einar está fechado para o perdão, e a fazenda parece refletir o estado de sua alma, fria, vazia e sem esperança. Este é o cenário inicial, onde o luto e a dor consomem cada dia, e onde Einar se vê prisioneiro de seu próprio passado. Um homem tem marcas profundas do passado em sua vida, e agora ele tem a chance de vencer essa tristeza, graças à chegada de sua neta, uma doce menina, e de sua mãe, que está à procura de um abrigo. Relutante, ele aceita dar abrigo a elas em sua fazenda, uma rotina difícil, pois os traumas do passado ainda assombram a vida deste homem.
como superar o luto pela perda do seu filho e aproveitar uma oportunidade única para ter uma nova vida ao lado da sua neta. Só o amor será capaz de transformar este coração, endurecido e machucado pelas tragédias. Uma história linda e emocionante, de perdão e recomeços. Uma história que prova que, mesmo em meio aos maiores desertos de nossas vidas, existe uma chance e um caminho de redenção. Nesta linda história, você encontrará a força e lindos exemplos de como é possível vencer traumas e tristezas, para viver uma nova vida ao lado de quem você ama. Um homem, Einar Gilkisson, vive isolado em sua fazenda, marcado por profundas cicatrizes do passado, especialmente pela trágica morte de seu único filho. Sua vida é sombria e repleta de amargura, um reflexo do peso da culpa e do ressentimento que carrega. Einar, um homem endurecido pelas perdas e pelas duras batalhas da vida, convive diariamente com Mitch, seu velho amigo, que sofreu um ataque brutal de urso e agora luta contra as sequelas dessa tragédia. A fazenda, que já foi um lugar de alegria e família, tornou-se um símbolo de solidão, dor e reclusão. As memórias de seu filho o assombram, especialmente porque ele culpa Jean, sua nora, pela morte do rapaz. A relação entre Einar e Jean foi destruída pelo rancor, e desde então ele se afastou de tudo e todos. A vida do homem se resume ao cuidado diário de Mitch, que depende de sua ajuda para sobreviver. Entre remédios e conversas amargas, os dois seguem uma rotina difícil, onde o silêncio prevalece sobre qualquer tentativa de felicidade ou de cura. O coração de Einar está fechado para o perdão, e a fazenda parece refletir o estado de sua alma, fria, vazia e sem esperança. Este é o cenário inicial, onde o luto e a dor consomem cada dia, e onde Einar se vê prisioneiro de seu próprio passado. Na fazenda, sua única companhia é Mitch, um velho amigo que, após um ataque brutal de um urso, ficou gravemente ferido e depende de Einar para cuidados diários. Todos os dias, Einar ajuda Mitch, mas o rancor e a amargura tornaram essa convivência uma dura rotina, onde o peso das tragédias passadas permeia cada gesto, cada palavra ou a falta delas. O homem se recusa a aceitar qualquer forma de perdão ou redenção, preso em uma vida marcada pela culpa e pelo vazio. Essa é a realidade que domina o presente de Einar. Uma vida sem alegria, uma fazenda abandonada pelo brilho de outrora, onde ele e Mitch sobrevivem entre os ecos de um passado doloroso. Em meio a essa vida solitária, a chegada inesperada de Jean, a mulher que Einar culpa pela morte de seu filho, traz uma reviravolta dolorosa e inevitável. Ela surge pedindo abrigo, fugindo de um relacionamento abusivo, trazendo consigo uma surpresa que Einar jamais imaginou. Sua neta, Grif, uma menina doce e corajosa, de quem ele sequer sabia a existência. Jean, desesperada e sem alternativas, busca na fazenda o último refúgio para reconstruir sua vida e proteger a filha. Relutante, com o coração ainda endurecido pela amargura, Einar resiste à ideia de receber Jean em sua casa, mas acaba aceitando por causa de Grif. O encontro entre o avô e a neta é carregado de tensão, pois Einar não sabe como lidar com a presença dessa menina, que é um reflexo do filho que perdeu e uma lembrança viva das feridas que ele ainda carrega. Embora hesitante, Grif começa a criar uma conexão com o avô, que apesar de todos os muros que ergueu ao longo dos anos, sente-se intrigado pela bondade e pela inocência da neta. A convivência entre Einar e Jean é marcada por conflitos silenciosos, onde o rancor se manifesta em pequenos gestos e olhares, e o passado nunca está longe da superfície. Jean, por sua vez, tenta manter a calma, determinada a oferecer a Grif um lugar seguro, mesmo diante das hostilidades. A fazenda, que antes era um refúgio de solidão para Einar, agora se transforma em um campo de batalha emocional, onde as antigas feridas são reabertas, mas também surge a possibilidade de um novo começo. O impacto da presença de Grif começa a suavizar lentamente o ambiente. A menina, com sua simplicidade e curiosidade, desperta em Einar memórias que ele tentou enterrar. E mesmo sem perceber, ela começa a abrir uma pequena brecha no coração machucado de seu avô. Conforme os dias passam, a convivência entre Einar, Jean e Grif
segue carregada de tensões, mas algo sutil começa a mudar no coração do velho homem. Griff, com sua curiosidade e energia infantil, traz um novo ritmo à fazenda, rompendo a rotina sombria que Einar mantinha com Mitch. Aos poucos, a neta vai ganhando seu espaço, e o avô, apesar de todo o peso que carrega, começa a se permitir sentir algo além da dor e do rancor que há tanto tempo dominavam sua vida. Enquanto isso, Jin também busca reconstruir sua vida, esforçando-se para dar a Griff um lar estável e seguro, longe dos abusos de seu ex-namorado. Ela e Einar continuam se enfrentando em silêncios carregados de mágoa, mas aos poucos, Jean percebe que o tempo e a presença de Griff estão criando fissuras nas defesas de Einar. Ele, ainda resistente, começa a reconhecer o esforço de Jian para ser uma boa mãe e, apesar de não perdoá-la de imediato, sua postura vai se suavizando. Mitch, o amigo de longa data de Einar, desempenha um papel crucial nesse processo de cura. Mesmo debilitado, Mitch é uma figura de sabedoria e compaixão, constantemente incentivando Einar a deixar o passado para trás. Ele, que também vive as consequências de sua própria tragédia pessoal, tenta mostrar ao amigo que o rancor só o aprisiona ainda mais na dor. Mitch fala de perdão, de cura e principalmente da oportunidade que Griff representa para Einar, a chance de se reconectar com a vida e com o amor. Em uma série de pequenos momentos, conversas, refeições compartilhadas e até uma tentativa de domar o urso que atacou Mitch e o aprisionar como forma de vingança, Einar vai aos poucos se abrindo para as emoções que reprimiu por tanto tempo. A relação com Griff, que no início era marcada pela desconfiança, começa a florescer em afeto, e o avô, que antes se recusava a sentir qualquer coisa que o lembrasse do filho perdido, agora começa a ver em Griff uma oportunidade de se reconectar com aquilo que há muito havia perdido: a família. O cenário da fazenda, antes sombrio e solitário, também começa a refletir essa mudança. Com Griff correndo pelos campos e Jean tentando encontrar uma nova direção para sua vida, o lugar, que representava um passado de dor, agora se torna palco para um possível recomeço. Entretanto, as mágoas ainda são profundas, e tanto Einar quanto Jean precisam enfrentar seus próprios fantasmas para poderem seguir adiante. À medida que o tempo passa, Einar começa a perceber que sua resistência em perdoar Jean e aceitar Griff não pode continuar. A presença constante de sua neta, a inocência em seus gestos e o vínculo que lentamente se formou entre eles despertam algo novo em seu coração. Einar, que por tanto tempo se refugiou em sua dor, começa a ver em Griff não só a lembrança de seu filho perdido, mas também uma chance de redenção, de um novo começo. Um homem tem marcas profundas do passado em sua vida e agora ele tem a chance de vencer essa tristeza graças à chegada de sua neta, uma doce menina, e de sua mãe, que está à procura de um abrigo. Relutante, ele aceita dar abrigo a elas em sua fazenda, uma rotina difícil, pois os traumas do passado ainda assombram a vida deste homem. Como superar o luto pela perda do seu filho e aproveitar uma oportunidade única para ter uma nova vida ao lado da sua neta? Só o amor será capaz de transformar este coração, endurecido e machucado pelas tragédias. Uma história linda e emocionante, de perdão e recomeços. Uma história que prova que mesmo em meio aos maiores desertos de nossas vidas, existe uma chance e um caminho de redenção. Nesta linda história, você encontrará a força e lindos exemplos de como é possível vencer traumas e tristezas para viver uma nova vida ao lado de quem você ama. Um homem, Einar Gilkison, vive isolado em sua fazenda, marcado por profundas cicatrizes do passado, especialmente pela trágica morte de seu único filho. Sua vida é sombria e repleta de amargura, um reflexo do peso da culpa e do ressentimento que carrega. Einar, um homem endurecido pelas perdas e pelas duras batalhas da vida, convive diariamente com Mitch, seu velho amigo, que sofreu um ataque brutal de urso e agora luta contra as sequelas dessa tragédia. A fazenda, que já foi um lugar de alegria e família, tornou-se um símbolo de solidão, dor e reclusão. As memórias de seu filho o assombram, especialmente porque ele culpa Jean, sua nora, pela morte do rapaz. A relação entre Einar e Jean foi destruída pelo rancor,
e desde então ele se afastou de tudo e todos. A vida do homem se resume ao cuidado diário de Mitch, que depende de sua ajuda para sobreviver. Entre remédios e conversas amargas, os dois seguem uma rotina difícil, onde o silêncio prevalece sobre qualquer tentativa de felicidade ou de cura. O coração de Einar está fechado para o perdão, e a fazenda parece refletir o estado de sua alma, fria, vazia e sem esperança. Este é o cenário inicial, onde o luto e a dor consomem cada dia, e onde Einar se vê prisioneiro de seu próprio passado. Um homem tem marcas profundas do passado em sua vida, e agora ele tem a chance de vencer essa tristeza, graças à chegada de sua neta, uma doce menina, e de sua mãe, que está à procura de um abrigo. Relutante, ele aceita dar abrigo a elas em sua fazenda, uma rotina difícil, pois os traumas do passado ainda assombram a vida deste homem. Como superar o luto pela perda do seu filho e aproveitar uma oportunidade única para ter uma nova vida ao lado da sua neta. Só o amor será capaz de transformar este coração, endurecido e machucado pelas tragédias. Uma história linda e emocionante, de perdão e recomeços. Uma história que prova que, mesmo em meio aos maiores desertos de nossas vidas, existe uma chance e um caminho de redenção. Nesta linda história, você encontrará a força e lindos exemplos de como é possível vencer traumas e tristezas, para viver uma nova vida ao lado de quem você ama. Um homem, Einar Gilkisson, vive isolado em sua fazenda, marcado por profundas cicatrizes do passado, especialmente pela trágica morte de seu único filho. Sua vida é sombria e repleta de amargura, um reflexo do peso da culpa e do ressentimento que carrega. Einar, um homem endurecido pelas perdas e pelas duras batalhas da vida, convive diariamente com Mitch, seu velho amigo, que sofreu um ataque brutal de urso e agora luta contra as sequelas dessa tragédia. A fazenda, que já foi um lugar de alegria e família, tornou-se um símbolo de solidão, dor e reclusão. As memórias de seu filho o assombram, especialmente porque ele culpa Jean, sua nora, pela morte do rapaz. A relação entre Einar e Jean foi destruída pelo rancor, e desde então ele se afastou de tudo e todos. A vida do homem se resume ao cuidado diário de Mitch, que depende de sua ajuda para sobreviver. Entre remédios e conversas amargas, os dois seguem uma rotina difícil, onde o silêncio prevalece sobre qualquer tentativa de felicidade ou de cura. O coração de Einar está fechado para o perdão, e a fazenda parece refletir o estado de sua alma, fria, vazia e sem esperança. Este é o cenário inicial, onde o luto e a dor consomem cada dia, e onde Einar se vê prisioneiro de seu próprio passado. Na fazenda, sua única companhia é Mitch, um velho amigo que, após um ataque brutal de um urso, ficou gravemente ferido e depende de Einar para cuidados diários. Todos os dias, Einar ajuda Mitch, mas o rancor e a amargura tornaram essa convivência uma dura rotina, onde o peso das tragédias passadas permeia cada gesto, cada palavra ou a falta delas. O homem se recusa a aceitar qualquer forma de perdão ou redenção, preso em uma vida marcada pela culpa e pelo vazio. Essa é a realidade que domina o presente de Einar. Uma vida sem alegria, uma fazenda abandonada pelo brilho de outrora, onde ele e Mitch sobrevivem entre os ecos de um passado doloroso. Em meio a essa vida solitária, a chegada inesperada de Jean, a mulher que Einar culpa pela morte de seu filho, traz uma reviravolta dolorosa e inevitável. Ela surge pedindo abrigo, fugindo de um relacionamento abusivo, trazendo consigo uma surpresa que Einar jamais imaginou. Sua neta, Griff, uma menina doce e corajosa, de quem ele sequer sabia a existência. Jean, desesperada e sem alternativas, busca na fazenda o último refúgio para reconstruir sua vida e proteger a filha. Relutante, com o coração ainda endurecido pela amargura, Einar resiste à ideia de receber Jean em sua casa, mas acaba aceitando por causa de Griff. O encontro entre o avô e a neta é carregado de tensão, pois Einar não sabe como lidar com a presença dessa menina, que é um reflexo do filho que perdeu e uma lembrança viva das feridas que ele ainda carrega. Embora hesitante, Griff começa a criar uma conexão com o avô, que apesar de todos os muros que ergueu ao longo dos anos, sente-se intrigado pela bondade e pela inocência da neta.
A convivência entre Einar e Jean é marcada por conflitos silenciosos, onde o rancor se manifesta em pequenos gestos e olhares, e o passado nunca está longe da superfície. Jean, por sua vez, tenta manter a calma, determinada a oferecer a Griff um lugar seguro, mesmo diante das hostilidades. A fazenda, que antes era um refúgio de solidão para Einar, agora se transforma em um campo de batalha emocional, onde as antigas feridas são reabertas, mas também surge a possibilidade de um novo começo. O impacto da presença de Griff começa a suavizar lentamente o ambiente. A menina, com sua simplicidade e curiosidade, desperta em Einar memórias que ele tentou enterrar. E mesmo sem perceber, ela começa a abrir uma pequena brecha no coração machucado de seu avô. Conforme os dias passam, a convivência entre Einar, Jean e Griff segue carregada de tensões, mas algo sutil começa a mudar no coração do velho homem. Griff, com sua curiosidade e energia infantil, traz um novo ritmo à fazenda, rompendo a rotina sombria que Einar mantinha com Mitch. Aos poucos, a neta vai ganhando seu espaço, e o avô, apesar de todo o peso que carrega, começa a se permitir sentir algo além da dor e do rancor que há tanto tempo dominavam sua vida. Enquanto isso, Jim também busca reconstruir sua vida, esforçando-se para dar a Griff um lar estável e seguro, longe dos abusos de seu ex-namorado. Ela e Einar continuam se enfrentando em silêncios carregados de mágoa, mas aos poucos, Jean percebe que o tempo e a presença de Griff estão criando fissuras nas defesas de Einar. Ele, ainda resistente, começa a reconhecer o esforço de Jean para ser uma boa mãe e, apesar de não perdoá-la de imediato, sua postura vai se suavizando. Mitch, o amigo de longa data de Einar, desempenha um papel crucial nesse processo de cura. Mesmo debilitado, Mitch é uma figura de sabedoria e compaixão, constantemente incentivando Einar a deixar o passado para trás. Ele, que também vive as consequências de sua própria tragédia pessoal, tenta mostrar ao amigo que o rancor só o aprisiona ainda mais na dor. Mitch fala de perdão, de cura, e principalmente da oportunidade que Griff representa para Einar, a chance de se reconectar com a vida e com o amor. Em uma série de pequenos momentos, conversas, refeições compartilhadas e até uma tentativa de domar o urso que atacou Mitch e o aprisionar como forma de vingança, Einar vai aos poucos se abrindo para as emoções que reprimiu por tanto tempo. A relação com Griff, que no início era marcada pela desconfiança, começa a florescer em afeto, e o avô, que antes se recusava a sentir qualquer coisa que o lembrasse do filho perdido, agora começa a ver em Griff uma oportunidade de se reconectar com aquilo que há muito havia perdido: a família. O cenário da fazenda, antes sombrio e solitário, também começa a refletir essa mudança. Com Griff correndo pelos campos e Jean tentando encontrar uma nova direção para sua vida, o lugar, que representava um passado de dor, agora se torna palco para um possível recomeço. Entretanto, as mágoas ainda são profundas, e tanto Einar quanto Jean precisam enfrentar seus próprios fantasmas para poderem seguir adiante. À medida que o tempo passa, Einar começa a perceber que sua resistência em perdoar Jean e aceitar Griff não pode continuar. A presença constante de sua neta, a inocência em seus gestos e o vínculo que lentamente se formou entre eles, despertam algo novo em seu coração. Einar, que por tanto tempo se refugiou em sua dor, começa a ver em Griff não só a lembrança de seu filho perdido, mas também uma chance de redenção, de um novo começo. Um homem tem marcas profundas do passado em sua vida, e agora ele tem a chance de vencer essa tristeza graças à chegada de sua neta, uma doce menina, e de sua mãe, que está à procura de um abrigo. Relutante, ele aceita dar abrigo a elas em sua fazenda, uma rotina difícil, pois os traumas do passado ainda assombram a vida deste homem. Como superar o luto pela perda do seu filho e aproveitar uma oportunidade única para ter uma nova vida ao lado da sua neta? Só o amor será capaz de transformar este coração, endurecido e machucado pelas tragédias. Uma história linda e emocionante, de perdão e recomeços. Uma história que prova que mesmo em meio aos maiores desertos de nossas vidas, existe uma chance e um caminho de redenção. Nesta linda história, você encontrará a força
e lindos exemplos de como é possível vencer traumas e tristezas para viver uma nova vida ao lado de quem você ama. Um homem, Einar Gilkisson, vive isolado em sua fazenda, marcado por profundas cicatrizes do passado, especialmente pela trágica morte de seu único filho. Sua vida é sombria e repleta de amargura, um reflexo do peso da culpa e do ressentimento que carrega. Einar, um homem endurecido pelas perdas e pelas duras batalhas da vida, convive diariamente com Mitch, seu velho amigo, que sofreu um ataque brutal de urso e agora luta contra as sequelas dessa tragédia. A fazenda, que já foi um lugar de alegria e família, tornou-se um símbolo de solidão, dor e reclusão. As memórias de seu filho o assombram, especialmente porque ele culpa Jean, sua nora, pela morte do rapaz. A relação entre Einar e Jean foi destruída pelo rancor, e desde então ele se afastou de tudo e todos. A vida do homem se resume ao cuidado diário de Mitch, que depende de sua ajuda para sobreviver. Entre remédios e conversas amargas, os dois seguem uma rotina difícil, onde o silêncio prevalece sobre qualquer tentativa de felicidade ou de cura. O coração de Einar está fechado para o perdão, e a fazenda parece refletir o estado de sua alma, fria, vazia e sem esperança. Este é o cenário inicial, onde o luto e a dor consomem cada dia, e onde Einar se vê prisioneiro de seu próprio passado. Um homem tem marcas profundas do passado em sua vida, e agora ele tem a chance de vencer essa tristeza, graças à chegada de sua neta, uma doce menina, e de sua mãe, que está à procura de um abrigo. Relutante, ele aceita dar abrigo a elas em sua fazenda, uma rotina difícil, pois os traumas do passado ainda assombram a vida deste homem. Como superar o luto pela perda do seu filho e aproveitar uma oportunidade única para ter uma nova vida ao lado da sua neta. Só o amor será capaz de transformar este coração, endurecido e machucado pelas tragédias. Uma história linda e emocionante, de perdão e recomeços. Uma história que prova que, mesmo em meio aos maiores desertos de nossas vidas, existe uma chance e um caminho de redenção. Nesta linda história, você encontrará a força e lindos exemplos de como é possível vencer traumas e tristezas, para viver uma nova vida ao lado de quem você ama. Um homem, Einar Gilkisson, vive isolado em sua fazenda, marcado por profundas cicatrizes do passado, especialmente pela trágica morte de seu único filho. Sua vida é sombria e repleta de amargura, um reflexo do peso da culpa e do ressentimento que carrega. Einar, um homem endurecido pelas perdas e pelas duras batalhas da vida, convive diariamente com Mitch, seu velho amigo, que sofreu um ataque brutal de urso e agora luta contra as sequelas dessa tragédia. A fazenda, que já foi um lugar de alegria e família, tornou-se um símbolo de solidão, dor e reclusão. As memórias de seu filho o assombram, especialmente porque ele culpa Jean, sua nora, pela morte do rapaz. A relação entre Einar e Jean foi destruída pelo rancor, e desde então ele se afastou de tudo e todos. A vida do homem se resume ao cuidado diário de Mitch, que depende de sua ajuda para sobreviver. Entre remédios e conversas amargas, os dois seguem uma rotina difícil, onde o silêncio prevalece sobre qualquer tentativa de felicidade ou de cura. O coração de Einar está fechado para o perdão, e a fazenda parece refletir o estado de sua alma, fria, vazia e sem esperança. Este é o cenário inicial, onde o luto e a dor consomem cada dia, e onde Einar se vê prisioneiro de seu próprio passado. Na fazenda, sua única companhia é Mitch, um velho amigo que, após um ataque brutal de um urso, ficou gravemente ferido e depende de Einar para cuidados diários. Todos os dias, Einar ajuda Mitch, mas o rancor e a amargura tornaram essa convivência uma dura rotina, onde o peso das tragédias passadas permeia cada gesto, cada palavra ou a falta delas. O homem se recusa a aceitar qualquer forma de perdão ou redenção, preso em uma vida marcada pela culpa e pelo vazio. Essa é a realidade que domina o presente de Einar. Uma vida sem alegria, uma fazenda abandonada pelo brilho de outrora, onde ele e Mitch sobrevivem entre os ecos de um passado doloroso. Em meio a essa vida solitária, a chegada inesperada de Jean, a mulher que Einar culpa pela morte de seu filho, traz uma reviravolta dolorosa e inevitável. Ela surge pedindo abrigo,
fugindo de um relacionamento abusivo, trazendo consigo uma surpresa que Einar jamais imaginou. Sua neta, Grif, uma menina doce e corajosa, de quem ele sequer sabia a existência. Jeanne, desesperada e sem alternativas, busca na fazenda o último refúgio para reconstruir sua vida e proteger a filha. Relutante, com o coração ainda endurecido pela amargura, Einar resiste à ideia de receber Jeanne em sua casa, mas acaba aceitando por causa de Grif. O encontro entre o avô e a neta é carregado de tensão, pois Einar não sabe como lidar com a presença dessa menina, que é um reflexo do filho que perdeu e uma lembrança viva das feridas que ele ainda carrega. Embora hesitante, Grif começa a criar uma conexão com o avô, que apesar de todos os muros que ergueu ao longo dos anos, sente-se intrigado pela bondade e pela inocência da neta. A convivência entre Einar e Jeanne é marcada por conflitos silenciosos, onde o rancor se manifesta em pequenos gestos e olhares, e o passado nunca está longe da superfície. Jeanne, por sua vez, tenta manter a calma, determinada a oferecer a Grif um lugar seguro, mesmo diante das hostilidades. A fazenda, que antes era um refúgio de solidão para Einar, agora se transforma em um campo de batalha emocional, onde as antigas feridas são reabertas, mas também surge a possibilidade de um novo começo. O impacto da presença de Grif começa a suavizar lentamente o ambiente. A menina, com sua simplicidade e curiosidade, desperta em Einar memórias que ele tentou enterrar. E mesmo sem perceber, ela começa a abrir uma pequena brecha no coração machucado de seu avô. Conforme os dias passam, a convivência entre Einar, Jeanne e Grif segue carregada de tensões, mas algo sutil começa a mudar no coração do velho homem. Grif, com sua curiosidade e energia infantil, traz um novo ritmo à fazenda, rompendo a rotina sombria que Einar mantinha com Mitch. Aos poucos, a neta vai ganhando seu espaço, e o avô, apesar de todo o peso que carrega, começa a se permitir sentir algo além da dor e do rancor que há tanto tempo dominavam sua vida. Enquanto isso, Jim também busca reconstruir sua vida, esforçando-se para dar a Grif um lar estável e seguro, longe dos abusos de seu ex-namorado. Ela e Einar continuam se enfrentando em silêncios carregados de mágoa, mas aos poucos, Jeanne percebe que o tempo e a presença de Grif estão criando fissuras nas defesas de Einar. Ele, ainda resistente, começa a reconhecer o esforço de Jeanne para ser uma boa mãe e, apesar de não perdoá-la de imediato, sua postura vai se suavizando. Mitch, o amigo de longa data de Einar, desempenha um papel crucial nesse processo de cura. Mesmo debilitado, Mitch é uma figura de sabedoria e compaixão, constantemente incentivando Einar a deixar o passado para trás. Ele, que também vive as consequências de sua própria tragédia pessoal, tenta mostrar ao amigo que o rancor só o aprisiona ainda mais na dor. Mitch fala de perdão, de cura e principalmente da oportunidade que Grif representa para Einar, a chance de se reconectar com a vida e com o amor. Em uma série de pequenos momentos, conversas, refeições compartilhadas e até uma tentativa de domar o urso que atacou Mitch e o aprisionar como forma de vingança, Einar vai aos poucos se abrindo para as emoções que reprimiu por tanto tempo. A relação com Grif, que no início era marcada pela desconfiança, começa a florescer em afeto, e o avô, que antes se recusava a sentir qualquer coisa que o lembrasse do filho perdido, agora começa a ver em Grif uma oportunidade de se reconectar com aquilo que há muito havia perdido: a família. O cenário da fazenda, antes sombrio e solitário, também começa a refletir essa mudança. Com Grif correndo pelos campos e Jeanne tentando encontrar uma nova direção para sua vida, o lugar, que representava um passado de dor, agora se torna palco para um possível recomeço. Entretanto, as mágoas ainda são profundas e tanto Einar quanto Jeanne precisam enfrentar seus próprios fantasmas para poderem seguir adiante. À medida que o tempo passa, Einar começa a perceber que sua resistência em perdoar Jeanne e aceitar Grif não pode continuar. A presença constante de sua neta, a inocência em seus gestos e o vínculo que lentamente se formou entre eles despertam algo novo em seu coração. Einar, que por tanto tempo se refugiou em sua dor,
Começa a ver em Griff não só a lembrança de seu filho perdido, mas também uma chance de redenção, de um novo começo. Um homem tem marcas profundas do passado em sua vida, e agora ele tem a chance de vencer essa tristeza graças à chegada de sua neta, uma doce menina, e de sua mãe, que está à procura de um abrigo. Relutante, ele aceita dar abrigo a elas em sua fazenda, uma rotina difícil, pois os traumas do passado ainda assombram a vida deste homem. Como superar o luto pela perda do seu filho e aproveitar uma oportunidade única para ter uma nova vida ao lado da sua neta? Só o amor será capaz de transformar este coração, endurecido e machucado pelas tragédias. Uma história linda e emocionante, de perdão e recomeços. Uma história que prova que mesmo em meio aos maiores desertos de nossas vidas, existe uma chance e um caminho de redenção. Nesta linda história, você encontrará a força e lindos exemplos de como é possível vencer traumas e tristezas para viver uma nova vida ao lado de quem você ama. Um homem, Einar Gilkisson, vive isolado em sua fazenda, marcado por profundas cicatrizes do passado, especialmente pela trágica morte de seu único filho. Sua vida é sombria e repleta de amargura, um reflexo do peso da culpa e do ressentimento que carrega. Einar, um homem endurecido pelas perdas e pelas duras batalhas da vida, convive diariamente com Mitch, seu velho amigo, que sofreu um ataque brutal de urso e agora luta contra as sequelas dessa tragédia. A fazenda, que já foi um lugar de alegria e família, tornou-se um símbolo de solidão, dor e reclusão. As memórias de seu filho o assombram, especialmente porque ele culpa Jean, sua nora, pela morte do rapaz. A relação entre Einar e Jean foi destruída pelo rancor, e desde então ele se afastou de tudo e todos. A vida do homem se resume ao cuidado diário de Mitch, que depende de sua ajuda para sobreviver. Entre remédios e conversas amargas, os dois seguem uma rotina difícil, onde o silêncio prevalece sobre qualquer tentativa de felicidade ou de cura. O coração de Einar está fechado para o perdão, e a fazenda parece refletir o estado de sua alma, fria, vazia e sem esperança. Este é o cenário inicial, onde o luto e a dor consomem cada dia, e onde Einar se vê prisioneiro de seu próprio passado. Um homem tem marcas profundas do passado em sua vida, e agora ele tem a chance de vencer essa tristeza, graças à chegada de sua neta, uma doce menina, e de sua mãe, que está à procura de um abrigo. Relutante, ele aceita dar abrigo a elas em sua fazenda, uma rotina difícil, pois os traumas do passado ainda assombram a vida deste homem. Como superar o luto pela perda do seu filho e aproveitar uma oportunidade única para ter uma nova vida ao lado da sua neta? Só o amor será capaz de transformar este coração, endurecido e machucado pelas tragédias. Uma história linda e emocionante, de perdão e recomeços. Uma história que prova que, mesmo em meio aos maiores desertos de nossas vidas, existe uma chance e um caminho de redenção. Nesta linda história, você encontrará a força e lindos exemplos de como é possível vencer traumas e tristezas, para viver uma nova vida ao lado de quem você ama. Um homem, Einar Gilkisson, vive isolado em sua fazenda, marcado por profundas cicatrizes do passado, especialmente pela trágica morte de seu único filho. Sua vida é sombria e repleta de amargura, um reflexo do peso da culpa e do ressentimento que carrega. Einar, um homem endurecido pelas perdas e pelas duras batalhas da vida, convive diariamente com Mitch, seu velho amigo, que sofreu um ataque brutal de urso e agora luta contra as sequelas dessa tragédia. A fazenda, que já foi um lugar de alegria e família, tornou-se um símbolo de solidão, dor e reclusão. As memórias de seu filho o assombram, especialmente porque ele culpa Jean, sua nora, pela morte do rapaz. A relação entre Einar e Jean foi destruída pelo rancor, e desde então ele se afastou de tudo e todos. A vida do homem se resume ao cuidado diário de Mitch, que depende de sua ajuda para sobreviver. Entre remédios e conversas amargas, os dois seguem uma rotina difícil, onde o silêncio prevalece sobre qualquer tentativa de felicidade ou de cura. O coração de Einar está fechado para o perdão, e a fazenda parece refletir o estado de sua alma, fria, vazia e sem esperança. Este é o cenário inicial, onde o luto e a dor consomem cada dia,
e onde Einar se vê prisioneiro de seu próprio passado. Na fazenda, sua única companhia é Mitch, um velho amigo que, após um ataque brutal de um urso, ficou gravemente ferido e depende de Einar para cuidados diários. Todos os dias, Einar ajuda Mitch, mas o rancor e a amargura tornaram essa convivência uma dura rotina, onde o peso das tragédias passadas permeia cada gesto, cada palavra ou a falta delas. O homem se recusa a aceitar qualquer forma de perdão ou redenção, preso em uma vida marcada pela culpa e pelo vazio. Essa é a realidade que domina o presente de Einar. Uma vida sem alegria, uma fazenda abandonada pelo brilho de outrora, onde ele e Mitch sobrevivem entre os ecos de um passado doloroso. Em meio a essa vida solitária, a chegada inesperada de Jean, a mulher que Einar culpa pela morte de seu filho, traz uma reviravolta dolorosa e inevitável. Ela surge pedindo abrigo, fugindo de um relacionamento abusivo, trazendo consigo uma surpresa que Einar jamais imaginou. Sua neta, Griff, uma menina doce e corajosa, de quem ele sequer sabia a existência. Jean, desesperada e sem alternativas, busca na fazenda o último refúgio para reconstruir sua vida e proteger a filha. Relutante, com o coração ainda endurecido pela amargura, Einar resiste à ideia de receber Jean em sua casa, mas acaba aceitando por causa de Griff. O encontro entre o avô e a neta é carregado de tensão, pois Einar não sabe como lidar com a presença dessa menina, que é um reflexo do filho que perdeu e uma lembrança viva das feridas que ele ainda carrega. Embora hesitante, Griff começa a criar uma conexão com o avô, que apesar de todos os muros que ergueu ao longo dos anos, sente-se intrigado pela bondade e pela inocência da neta. A convivência entre Einar e Jean é marcada por conflitos silenciosos, onde o rancor se manifesta em pequenos gestos e olhares, e o passado nunca está longe da superfície. Jean, por sua vez, tenta manter a calma, determinada a oferecer a Griff um lugar seguro, mesmo diante das hostilidades. A fazenda, que antes era um refúgio de solidão para Einar, agora se transforma em um campo de batalha emocional, onde as antigas feridas são reabertas, mas também surge a possibilidade de um novo começo. O impacto da presença de Griff começa a suavizar lentamente o ambiente. A menina, com sua simplicidade e curiosidade, desperta em Einar memórias que ele tentou enterrar. E mesmo sem perceber, ela começa a abrir uma pequena brecha no coração machucado de seu avô. Conforme os dias passam, a convivência entre Einar, Jean e Griff segue carregada de tensões, mas algo sutil começa a mudar no coração do velho homem. Griff, com sua curiosidade e energia infantil, traz um novo ritmo à fazenda, rompendo a rotina sombria que Einar mantinha com Mitch. Aos poucos, a neta vai ganhando seu espaço, e o avô, apesar de todo o peso que carrega, começa a se permitir sentir algo além da dor e do rancor que há tanto tempo dominavam sua vida. Enquanto isso, Jean também busca reconstruir sua vida, esforçando-se para dar a Griff um lar estável e seguro, longe dos abusos de seu ex-namorado. Ela e Einar continuam se enfrentando em silêncios carregados de mágoa, mas aos poucos, Jean percebe que o tempo e a presença de Griff estão criando fissuras nas defesas de Einar. Ele, ainda resistente, começa a reconhecer o esforço de Jean para ser uma boa mãe e, apesar de não perdoá-la de imediato, sua postura vai se suavizando. Mitch, o amigo de longa data de Einar, desempenha um papel crucial nesse processo de cura. Mesmo debilitado, Mitch é uma figura de sabedoria e compaixão, constantemente incentivando Einar a deixar o passado para trás. Ele, que também vive as consequências de sua própria tragédia pessoal, tenta mostrar ao amigo que o rancor só o aprisiona ainda mais na dor. Mitch fala de perdão, de cura e principalmente da oportunidade que Griff representa para Einar, a chance de se reconectar com a vida e com o amor. Em uma série de pequenos momentos, conversas, refeições compartilhadas e até uma tentativa de domar o urso que atacou Mitch e o aprisionar como forma de vingança, Einar vai aos poucos se abrindo para as emoções que reprimiu por tanto tempo. A relação com Griff, que no início era marcada pela desconfiança, começa a florescer em afeto, e o avô, que
que antes se recusava a sentir qualquer coisa que o lembrasse do filho perdido, agora começa a ver em Griff uma oportunidade de se reconectar com aquilo que há muito havia perdido: a família. O cenário da fazenda, antes sombrio e solitário, também começa a refletir essa mudança. Com Griff correndo pelos campos e Jean tentando encontrar uma nova direção para sua vida, o lugar, que representava um passado de dor, agora se torna palco para um possível recomeço. Entretanto, as mágoas ainda são profundas e tanto Einar quanto Jean precisam enfrentar seus próprios fantasmas para poderem seguir adiante. À medida que o tempo passa, Einar começa a perceber que sua resistência em perdoar Jean e aceitar Griff não pode continuar. A presença constante de sua neta, a inocência em seus gestos e o vínculo que lentamente se formou entre eles despertam algo novo em seu coração. Einar, que por tanto tempo se refugiou em sua dor, começa a ver em Griff não só a lembrança de seu filho perdido, mas também uma chance de redenção, de um novo começo. Um homem tem marcas profundas do passado em sua vida e agora ele tem a chance de vencer essa tristeza graças à chegada de sua neta, uma doce menina, e de sua mãe, que está à procura de um abrigo. Relutante, ele aceita dar abrigo a elas em sua fazenda, uma rotina difícil, pois os traumas do passado ainda assombram a vida deste homem. Como superar o luto pela perda do seu filho e aproveitar uma oportunidade única para ter uma nova vida ao lado da sua neta? Só o amor será capaz de transformar este coração, endurecido e machucado pelas tragédias. Uma história linda e emocionante, de perdão e recomeços. Uma história que prova que mesmo em meio aos maiores desertos de nossas vidas, existe uma chance e um caminho de redenção. Nesta linda história, você encontrará a força e lindos exemplos de como é possível vencer traumas e tristezas para viver uma nova vida ao lado de quem você ama. Um homem, Einar Gilkisson, vive isolado em sua fazenda, marcado por profundas cicatrizes do passado, especialmente pela trágica morte de seu único filho. Sua vida é sombria e repleta de amargura, um reflexo do peso da culpa e do ressentimento que carrega. Einar, um homem endurecido pelas perdas e pelas duras batalhas da vida, convive diariamente com Mitch, seu velho amigo, que sofreu um ataque brutal de urso e agora luta contra as sequelas dessa tragédia. A fazenda, que já foi um lugar de alegria e família, tornou-se um símbolo de solidão, dor e reclusão. As memórias de seu filho o assombram, especialmente porque ele culpa Jean, sua nora, pela morte do rapaz. A relação entre Einar e Jean foi destruída pelo rancor, e desde então ele se afastou de tudo e todos. A vida do homem se resume ao cuidado diário de Mitch, que depende de sua ajuda para sobreviver. Entre remédios e conversas amargas, os dois seguem uma rotina difícil, onde o silêncio prevalece sobre qualquer tentativa de felicidade ou de cura. O coração de Einar está fechado para o perdão, e a fazenda parece refletir o estado de sua alma, fria, vazia e sem esperança. Este é o cenário inicial, onde o luto e a dor consomem cada dia, e onde Einar se vê prisioneiro de seu próprio passado. Um homem tem marcas profundas do passado em sua vida, e agora ele tem a chance de vencer essa tristeza, graças à chegada de sua neta, uma doce menina, e de sua mãe, que está à procura de um abrigo. Relutante, ele aceita dar abrigo a elas em sua fazenda, uma rotina difícil, pois os traumas do passado ainda assombram a vida deste homem. Como superar o luto pela perda do seu filho e aproveitar uma oportunidade única para ter uma nova vida ao lado da sua neta? Só o amor será capaz de transformar este coração, endurecido e machucado pelas tragédias. Uma história linda e emocionante, de perdão e recomeços. Uma história que prova que, mesmo em meio aos maiores desertos de nossas vidas, existe uma chance e um caminho de redenção. Nesta linda história, você encontrará a força e lindos exemplos de como é possível vencer traumas e tristezas, para viver uma nova vida ao lado de quem você ama. Um homem, Einar Gilkisson, vive isolado em sua fazenda, marcado por profundas cicatrizes do passado, especialmente pela trágica morte de seu único filho. Sua vida é sombria e repleta de amargura, um reflexo do peso da culpa e do ressentimento que carrega. Einar,
um homem endurecido pelas perdas e pelas duras batalhas da vida, convive diariamente com Mitch, seu velho amigo, que sofreu um ataque brutal de urso e agora luta contra as sequelas dessa tragédia. A fazenda, que já foi um lugar de alegria e família, tornou-se um símbolo de solidão, dor e reclusão. As memórias de seu filho o assombram, especialmente porque ele culpa Jean, sua nora, pela morte do rapaz. A relação entre Einar e Jean foi destruída pelo rancor, e desde então ele se afastou de tudo e todos. A vida do homem se resume ao cuidado diário de Mitch, que depende de sua ajuda para sobreviver. Entre remédios e conversas amargas, os dois seguem uma rotina difícil, onde o silêncio prevalece sobre qualquer tentativa de felicidade ou de cura. O coração de Einar está fechado para o perdão, e a fazenda parece refletir o estado de sua alma, fria, vazia e sem esperança. Este é o cenário inicial, onde o luto e a dor consomem cada dia, e onde Einar se vê prisioneiro de seu próprio passado. Na fazenda, sua única companhia é Mitch, um velho amigo que, após um ataque brutal de um urso, ficou gravemente ferido e depende de Einar para cuidados diários. Todos os dias, Einar ajuda Mitch, mas o rancor e a amargura tornaram essa convivência uma dura rotina, onde o peso das tragédias passadas permeia cada gesto, cada palavra ou a falta delas. O homem se recusa a aceitar qualquer forma de perdão ou redenção, preso em uma vida marcada pela culpa e pelo vazio. Essa é a realidade que domina o presente de Einar. Uma vida sem alegria, uma fazenda abandonada pelo brilho de outrora, onde ele e Mitch sobrevivem entre os ecos de um passado doloroso. Em meio a essa vida solitária, a chegada inesperada de Jean, a mulher que Einar culpa pela morte de seu filho, traz uma reviravolta dolorosa e inevitável. Ela surge pedindo abrigo, fugindo de um relacionamento abusivo, trazendo consigo uma surpresa que Einar jamais imaginou. Sua neta, Griff, uma menina doce e corajosa, de quem ele sequer sabia a existência. Jean, desesperada e sem alternativas, busca na fazenda o último refúgio para reconstruir sua vida e proteger a filha. Relutante, com o coração ainda endurecido pela amargura, Einar resiste à ideia de receber Jean em sua casa, mas acaba aceitando por causa de Griff. O encontro entre o avô e a neta é carregado de tensão, pois Einar não sabe como lidar com a presença dessa menina, que é um reflexo do filho que perdeu e uma lembrança viva das feridas que ele ainda carrega. Embora hesitante, Griff começa a criar uma conexão com o avô, que apesar de todos os muros que ergueu ao longo dos anos, sente-se intrigado pela bondade e pela inocência da neta. A convivência entre Einar e Jean é marcada por conflitos silenciosos, onde o rancor se manifesta em pequenos gestos e olhares, e o passado nunca está longe da superfície. Jean, por sua vez, tenta manter a calma, determinada a oferecer a Griff um lugar seguro, mesmo diante das hostilidades. A fazenda, que antes era um refúgio de solidão para Einar, agora se transforma em um campo de batalha emocional, onde as antigas feridas são reabertas, mas também surge a possibilidade de um novo começo. O impacto da presença de Griff começa a suavizar lentamente o ambiente. A menina, com sua simplicidade e curiosidade, desperta em Einar memórias que ele tentou enterrar. E mesmo sem perceber, ela começa a abrir uma pequena brecha no coração machucado de seu avô. Conforme os dias passam, a convivência entre Einar, Jean e Griff segue carregada de tensões, mas algo sutil começa a mudar no coração do velho homem. Griff, com sua curiosidade e energia infantil, traz um novo ritmo à fazenda, rompendo a rotina sombria que Einar mantinha com Mitch. Aos poucos, a neta vai ganhando seu espaço, e o avô, apesar de todo o peso que carrega, começa a se permitir sentir algo além da dor e do rancor que há tanto tempo dominavam sua vida. Enquanto isso, Jean também busca reconstruir sua vida, esforçando-se para dar a Griff um lar estável e seguro, longe dos abusos de seu ex-namorado. Ela e Einar continuam se enfrentando em silêncios carregados de mágoa, mas aos poucos, Jean percebe que o tempo e a presença de Griff estão criando fissuras nas defesas de Einar. Ele, ainda resistente, começa a reconhecer o esforço de Jean para ser uma boa mãe e, apesar de não perdoá-la de imediato, sua postura vai se suavizando.
Mitch, o amigo de longa data de Einar, desempenha um papel crucial nesse processo de cura. Mesmo debilitado, Mitch é uma figura de sabedoria e compaixão, constantemente incentivando Einar a deixar o passado para trás. Ele, que também vive as consequências de sua própria tragédia pessoal, tenta mostrar ao amigo que o rancor só o aprisiona ainda mais na dor. Mitch fala de perdão, de cura e principalmente da oportunidade que Griff representa para Einar, a chance de se reconectar com a vida e com o amor. Em uma série de pequenos momentos, conversas, refeições compartilhadas e até uma tentativa de domar o urso que atacou Mitch e o aprisionar como forma de vingança, Einar vai aos poucos se abrindo para as emoções que reprimiu por tanto tempo. A relação com Griff, que no início era marcada pela desconfiança, começa a florescer em afeto, e o avô, que antes se recusava a sentir qualquer coisa que o lembrasse do filho perdido, agora começa a ver em Griff uma oportunidade de se reconectar com aquilo que há muito havia perdido: a família. O cenário da fazenda, antes sombrio e solitário, também começa a refletir essa mudança. Com Griff correndo pelos campos e Jean tentando encontrar uma nova direção para sua vida, o lugar, que representava um passado de dor, agora se torna palco para um possível recomeço. Entretanto, as mágoas ainda são profundas, e tanto Einar quanto Jean precisam enfrentar seus próprios fantasmas para poderem seguir adiante. À medida que o tempo passa, Einar começa a perceber que sua resistência em perdoar Jean e aceitar Griff não pode continuar. A presença constante de sua neta, a inocência em seus gestos e o vínculo que lentamente se formou entre eles, despertam algo novo em seu coração. Einar, que por tanto tempo se refugiou em sua dor, começa a ver em Griff não só a lembrança de seu filho perdido, mas também uma chance de redenção, de um novo começo. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.